sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Jéssica Fernandes, eu sou advogada e o objetivo do canal é sempre buscar trazer temas que possam direcionar vocês a solucionar o desafio do seu dia a dia e do dia a dia do seu negócio. E meu desafio hoje é tentar falar com esse aparelho. Vocês devem ter visto nos vídeos anteriores aí que eu comecei a usar alinhador de invisível, Léo já estava usando. E está sendo um desafio muito grande porque estou falando assim. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o tema de hoje, que é como você pode fazer o seu primeiro contrato com o prestador de serviço e o que não poderá faltar nesse contrato. Se você tem interesse por essa temática, assista esse vídeo até o final, que eu vou estar falando sobre uma cláusula que está sendo muito utilizada hoje em dia e pode te auxiliar num eventual conflito no seu contrato de prestação de serviço. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que um bom contrato não é aquele com inúmeras cláusulas e infinitas páginas que ninguém lê e nem sabe exatamente o que está sendo falado ali. O contrato ideal é aquele que tem a previsão legal, ou seja, as cláusulas que a lei determina para aquele tipo de relação e ainda o que foi de fato objeto daquela contratação, bem como a descrição das atividades, obrigações, responsabilidades de ambas as partes, para trazer o máximo de segurança jurídica para aquela negociação e, além disso, que você possa resolver os eventuais conflitos sem precisar submeter aquele contrato à apreciação do judiciário. Porque nós temos um Código Civil que já tem mais de 20 anos e, além disso, não prevê todas as negociações possíveis no cenário atual, de modo que, se você submeter esse contrato à apreciação judicial, provavelmente ela vai ter uma análise que não é contemporânea à época da negociação. Então, a interpretação que pode ser dada àquele contrato não é a que você pensou e a parte contrária pensou no momento em que o contrato foi assinado. Então, o ideal é que seu contrato traga o máximo de previsões para que ele consiga ser resolvido sem precisar submeter aquela discussão à apreciação do Poder Judiciário. Pensando nisso, Jéssica, o que é que deve ter então em nosso contrato? Primeira coisa, deve haver a qualificação das partes, o objeto do contrato e a obrigação de ambas as partes daquela relação. Então, nesse momento, é importante você pensar se o CNPJ de ambas as partes é o CNPJ verdadeiro, válido, está ativo, se o endereço que foi apresentado, tanto por você como pela parte contrária, é um endereço onde possa ser localizado de fato ambas as partes. Com relação ao objeto, descreva exatamente o que está sendo contratado naquela relação jurídica, se existem minúcias, se existem desdobramentos ou não daquele objeto. Pense se no eventual cenário de conflito, aquela situação seja avaliada até por um juiz de fato, se tem como interpretar o que de fato estava sendo contratado no momento da assinatura daquele contrato. Ou até, se fosse haver alguma discussão, se não daria margem à interpretação dúbia com relação ao que foi descrito como objeto daquele contrato. Outro ponto que é importante destacar é o que é de obrigação, tanto para o contratante como para o contratado. Então, descreva de forma sucinta, objetiva, mas que traga com clareza o que você se obriga a fazer e o que a parte contrária também está se obrigando a fazer, os direitos e deveres de cada um, para que não haja ruído. Outros pontos que são muito importantes estarem previstos no seu contrato dizem respeito ao preço, ou seja, o valor que vai ser pago a uma das partes para desenvolver aquele objeto do contrato, a forma de pagamento, a incidência de multa em caso de inadimplemento ou até reajuste quando o contrato ele implica um lapso temporal maior ou fatores que possam desequilibrar aquele contrato. Ainda é importante você estar estabelecendo o foro competente para avaliar, julgar determinado conflito decorrente daquele contrato. E ainda é importante você pensar as multas e responsabilidades que podem ser aplicadas caso uma das partes cometa algum ato que venha a gerar prejuízo à parte contrária. E nessa perspectiva é que a gente passou a prever em alguns contratos, a depender da negociação, a possibilidade de rescindir o contrato sem pagamento de multa pela parte que vai estar solicitando a rescisão,
quando a parte contrária se envolver em algum escândalo que possa de alguma forma prejudicar a imagem da pessoa que está solicitando a rescisão do contrato. A gente bem sabe que hoje em dia, pelas redes sociais inclusive, é muito fácil que alguma falha de uma empresa contrária se torne alvo de investigação, de visibilidade por um cenário muito grande, por um contingente muito grande de pessoas, de modo que facilmente consegue se descobrir quem são as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa jurídica ou até, se for pessoa física, envolvida com aquela pessoa física, e aí começa um cenário de punição ou cancelamento de todas as pessoas que estão envolvidas com aquela pessoa que foi objeto da investigação. Então, nesse momento, você que tem algum tipo de contratação que possa ser impactado por alguma atividade ilícita ou até envolvimento em escândalo pela parte contrária ao seu contrato, você tem o direito de ensejar, solicitar essa rescisão do contrato sem o pagamento de multa. Então, esses foram alguns pontos que a gente buscou trazer para estarem previstos no seu contrato de prestação de serviço. Você por aí já fez algum contrato ou está querendo fazer algum contrato de prestação de serviço? Deixa aqui embaixo nos comentários qual a dificuldade que você está tendo, se você precisa de algum suporte, qual é a sua dúvida, até para que a gente possa trazer cada vez mais temas que possam complementar e direcionar vocês nesses desafios do dia a dia, tanto da vida pessoal como do seu negócio. Então por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e seguir o nosso canal. E até mais!